Salve, pessoal, muito boa tarde, entrando no ar agora aqui na tela da Band e também no YouTube, os donos da bola nesta sexta-feira, programa quente hoje, hein? Em seguida, atenção, torcida do Grêmio, em seguida, ao vivo, aqui no Donos, entrevista coletiva de, prestem atenção, Renato Portaluppi, Pedro Jeromel e Kahneman. Os três. Direção do Grêmio se pronuncia. Vão conceder entrevista coletiva em seguida, ao vivo, no CT Luiz Carvalho. Em seguida. Daqui a pouco também vamos falar sobre o que foi a apresentação de Roger Machado ontem no Internacional. Roger, novo técnico do Inter, e a gente vai analisar a entrevista coletiva do Roger e, claro, projetar já a estreia do Roger nesse final de semana contra o Botafogo. Vamos e também Inter! falar sobre o enfrentamento do Grêmio na Copa do Brasil, né? Grêmio e Corinthians pela Copa do Brasil. Vamos lá, gente, de imediato, na tela para vocês a enquete do programa de hoje, aquela tradicional que o Ribeiro Neto gosta, né? Aquela clássica. A dupla Grenal na rodada deste final de semana. Só o Grêmio vence, lembrando que o Grêmio pega o Vitória. Só o Inter vence, jogo duríssimo para o Internacional contra o Botafogo. Os dois vencem, quero ver o tamanho do otimismo da Aldeia. E nenhum vence. Aí entra o pessimismo, né? Do nosso futebol para o final de semana. 2 minutos. A Aldeia venceu, né, senhor Lucas Colar? A Aldeia venceu. Vamos lá. Hoje temos Bruno Soares. Deixa eu cumprimentar o Brunão aqui, que está conosco hoje. Por que o Bruno está aí? O Pedro Espinosa está em casa, né? É uma troca, passou então? mal no final de semana. Eu estou substituindo... O que tu sugere com isso, Lucas Colar? O Pedro Espinosa do Bruno Soares. Sai o representante do Grêmio, entra outro. Isso é tu que está dizendo. É isso que tu está sugerindo. Hoje eu estou aqui para substituir Ribeiro Neto, que está substituindo o Pedro como o gremista do programa. Rigrêmio Neto. E eu entro como isento. Rigrêmio Neto. É mesmo, Ribeiro? Assim, Você assumiu, de então? cara, o Ribeiro já toma essa chapuletada de cara. Assim, um dia é o dinossauro. Outro dia é o gremista do programa. Segunda-feira vocês vão sentir muita falta de Ribeiro Neto. Eu Quero deixar mereço claro isso aí, isso. eu mereço, né? Eu também acho. Porque tu sabe que tem aquela piada, pô, o Pedrinho que tinha que dizer, né? Do tigre, né? Sim, aquela. Burro do tigre. Não é do tigre, é do leão e da leoa, né? Que o Leão e da leoa. Netinho estão ali, né? Fazendo um love e tal. E o Netinho pergunta, o que eles estão fazendo, vovô? Ah, não. O leão tá ajudando a leoa, então, com a patinha quebrada. Ah, tá. Mas... E ele diz assim, bom, bem que eu sempre disse, quem sempre ajuda... Entendi. Essa mensagem de abertura nessa sexta-feira. Vamos lá. Direto para o CT Luiz Carvalho. Lá está Leonardo Sonda. Leonardo Sonda está no CT Luiz Carvalho. A gente já percebe aqui uma sala de coletivas cheia. Há uma expectativa enorme pela entrevista coletiva que começa em seguida. Muitos de identificados Renato, ali, né? Jeromel e Kahneman. Tudo bem, Sonda? Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Realmente uma sala de imprensa muito cheia aqui no CT Luiz Carvalho. A expectativa bastante alta. O Grêmio que estava treinando há pouco aqui no CT, fazia uma atividade fechada, preparação forte para encarar o Vitória no fim de semana. Jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio que precisa urgentemente voltar a vencer por esta competição. A expectativa é que o Renato, inclusive, tenha retornos importantes por conta de ausências dos últimos jogos. O Kahneman volta de suspensão, também o Edenilson deve estar de volta ao time titular e o próprio Gemerson também, uma expectativa de que esteja em campo e possa fazer a sua estreia. E daqui a pouco, Gamba, em instantes, a gente vai ter aqui o técnico Renato Portaluppi e os zagueiros Pedro Jeromel e Walter Kahneman, que vão conceder essa entrevista coletiva num momento delicado. Certamente vão ser questionados sobre o momento, sobre também a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro e o futuro, o jogo contra o Vitória, já no domingo, no Estádio Centenário pelo Campeonato Brasileiro. Muito bem, então fica para a torcida do Grêmio a expectativa em seguida, ao vivo aqui no Donos, a entrevista de Renato, Jeromel e Kahneman. Seguida, hein? Vou dar um spoiler, né? Por favor. É óbvio que eles vão fazer essa entrevista apenas para chamar o torcedor. Tu acha que uma convocação à torcida? É óbvio. Tem muita coisa a ser dita, tem muita explicação. Pelo coro ali, eu acho que teremos poucas perguntas questionadoras. Nicole Ovic, conosco hoje lá na Central.
O que é o rapaz ali no clima de carnaval ali com os dedinhos pra cima? O que é isso aí, ô JG? Maneira aí, meu patrão. É trabalho, papai. Vamos lá. Nicole, Roger Machado ontem na sua entrevista coletiva de apresentação, aliás, muito boa a entrevista coletiva do Roger Machado. Foi perguntado sobre inúmeros temas, dentre os quais, talvez o mais polêmico, o que mais acompanha Roger Machado na sua trajetória como técnico. Afinal de contas, o Roger tem ou não tem gestão de vestiário, Nicole? Boa tarde. Boa tarde, Felipe Gamba. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, Roger Machado foi anunciado oficialmente como novo técnico colorado ontem à noite, né? O técnico de 49 anos e agora o Internacional é o 8º clube na carreira dele como treinador. E ele foi questionado sobre isso e disse que acha injusto ele ter essa fama de um mau gestor de vestiário. Disse que tem amadurecido muito ao longo dos anos e que esse é um dos principais pontos que ele tem trabalhado, a gestão de vestiário. Disse também que esse é um ponto crucial para dentro de campo, que não só a tática, mas a gestão é fundamental. E ao ser questionado sobre isso, ele falou, vamos ouvir o técnico Roger Machado. Eu não acho justo, né, porque penso que uma das características principais da minha personalidade é criar bons ambientes para que a gente possa trabalhar. Mas também tenho certeza que eu amadureci esses anos todos. E é natural que nesse momento, né, você precisa encontrar um distanciamento, né, que você possa conseguir gerir bem o grupo e ao mesmo tempo se aproximar dele, porque a gente está lidando com pessoas. Eu preciso proporcionar, através das minhas atividades de dentro do campo ou do vestiário, né, a melhor forma para que ele consiga me dar a melhor versão, né, para apresentar no campo e só com um bom ambiente. Né, então, quando o campo está funcionando, não é só a tática que está aparecendo ali. Quando o campo está funcionando bem, também é capacidade de gestão. Roger Machado, na sua entrevista coletiva, em seguida a gente fala mais sobre o que foi a coletiva do Roger. Muito boa a coletiva do Roger. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre Roger Machado, a sua entrevista coletiva de ontem. Né? Todos acompanharam a entrevista do Roger. Alexandre Ernest e Lucas Colar estavam lá no estádio Beira-Rio acompanhando. O Alexandre Ernest, inclusive, fez a primeira pergunta na entrevista coletiva. Pergunta calma. Sereno. E ele disse aqui, né, qual seria a pergunta, né? Ele antecipou qual seria a pergunta. E foi entregue lá o microfone para Alexandre Ernest fazer a primeira pergunta na entrevista coletiva, que eram as tuas impressões sobre o que disse Roger Machado, Ernest. Eu gostei bastante do que eu ouvi. Mostra um Roger sereno, mostra um Roger entendedor do futebol. Ele não é novidade para ninguém que ele é um estudioso da bola. Ele gosta, e ele fala sobre isso, né? Eu sou apaixonado pelo jogo. E isso já é muito bom, porque a gente vai poder ver, de repente, uma nova forma destes jogadores desempenharem o futebol que conseguiram desempenhar até com o Cudê, mas que daqui a pouco foi esmorecendo o trabalho. Acho que interessante alguns recados que ele dá, alguns para a torcida, outros também para a imprensa, né? Quando ele chega a dizer, inclusive, que ele, se tem gestão de grupo, ou melhor, se o grupo está bem no campo, é porque tem gestão de grupo, e em cima daquela pecha, né, de que ele não é um bom gestor e tal. Fala sobre a base, que ele vai dar chance para a base, mas ele também, ao mesmo tempo que ele tem a responsabilidade da base de dar chance, ele também tem a responsabilidade de dar uma freada. Mandou um recado, inclusive, para essa galera. E tem uma galera que assiste o Donos aqui, eu sei lá, no CT Morada dos Quero-Queros, né? Se der de perninha, não joga com ele. Isso é muito bom, né? Porque também, além de botar o guri para jogar, tem que ter gestão, né? Tem que simplesmente pegar e mostrar pro guri que o guri não é o Ronaldo Nazário quando tá chegando para jogar no profissional. Então, assim, eu achei principalmente inteligente e serena. Mostra a responsabilidade, que ele sabe a responsabilidade de treinar o Inter e, principalmente, né, almeja algo futuro. Porque quando ele diz assim, eu quero passar por aqui porque é um passo a mais para eu chegar na seleção brasileira, que é o meu objetivo. Ele tem ambição, exatamente. Um técnico com ambição me serve demais, Gamba. Eu acompanhei a repercussão da entrevista coletiva do Roger, e aí, especificamente nesse ponto da seleção, algumas pessoas ridicularizaram, né? Mas eu acho que a gente, Colar, tem que ter esperança na vida e tem que ter ambição na vida, tem que ter objetivo. A gente respeita o Roger, né? Não que a seleção seja muito parâmetro hoje, né? Não. Se ele deseja... Não, mas sempre é ambição. O Renato, até pouco tempo, era ambição. O Renato era chegar à seleção.
seleção. Há 2 anos o Dorival estava no Ceará. Mas- O Dorival estava no Ceará, Claro, ele vai pro Flamengo e dá claro. virada na carreira. Bom, o Roger teve esse gap na carreira, recomeça no Juventude, chega no Inter e o objetivo dele qual é? Chegar à seleção brasileira. Não, Mas ele fala também sobre títulos, né? E acho que é importante citar o contexto do Inter, né? Ele fala assim, não teria aceito o convite se não acreditasse que é possível ganhar títulos este ano. Basta olhar pro grupo. E também Basta olhar disse, pro né, grupo. que sabe que os resultados estão atrelados ali, né? Porque, vamos lá, beleza, legal, o Roger, concordo com o Ernest na entrevista que mostrou sobriedade, né? Um cara tranquilo, né? Que sabe onde tá pisando. Na sábado tem o Botafogo e terça tem uma decisão contra o Rosário Central. Sim. Aí a teoria fica de um lado, a prática vai ter que aparecer do outro. Mas, gente, assim, ó. O Roger sabe que ele vai assumir um clube que tem um pacote Óbvio que sim. muito pesado. Não adianta se separar disso. O Cudê tentou fazer isso e não conseguiu. O teu histórico vai estar presente. E o histórico de frustrações da relação com a torcida e dentro do Beira-Rio mais ainda. Já vai estar na terça-feira, um Então, pacote pra assim, ele. ó, não tenha dúvida que ele já chega sob pressão. E ele tem que saber disso. Primeiro porque ele conhece o quê? A aldeia. Conhece. Tá? 14 minutos, segunda citação da Conhece. Segundo, porque ele sabe que Grêmio Internacional são clubes muito grandes e que vivem sob pressão. Ele de uma citação a cada 7 minutos. Tá? Então, é isso aí. Eu desejo sorte. Acho que ele tem capacidade. Tempo ele não vai ter, como nenhum teria. Né? E ele vai precisar, né? Mas eu acho que o torcedor sabe diferenciar a questão... Não, o torcedor não sabe. Não, O torcedor não Tu sabe deixou nada. terminar de falar, Ribeiro Neto. Tá ansioso, tá Poxa, nervoso, termina, tá cara. nervoso. Eu sei, é a segunda chapuletada que eu levei no programa. Em 14 minutos. Não foi uma chapuletada, foi E não foi minha, né? Deixar claro. Isso é Não, um teu estoque- não, isso é teu um estoque de marco porrada no também. Ribeiro Deu, deu. O teu estoque de porrada no Ribeiro no ano terminando. No ano. Ele vai ter que Porque sair de tu fez férias. o Ribeiro essa semana. Vai ter que sair de Pelo amor férias. Deus. Vai ter que sair. O Ribeiro pediu antecipação. Pediu antecipação das Eu vou dizer, segunda-feira eu não veio. Não, vem. Mas eu quero dizer que terça-feira o torcedor vai ter que separar o Roger do resto, né? Se o Inter for eliminado pelo Rosário Central, a culpa não é do Roger, a culpa é da direção, a culpa são dos jogadores, porque começou lá em Rosário na terça-feira. Aliás, né, eu queria desejar melhoras ao Roger Machado, né? Porque ontem ele disse na entrevista, eu quase subi lá no púlpito para dizer para ele não fazer isso, né? Ele falou assim: vou sair daqui, vou chegar em casa, vou preparar algo para comer e vou assistir Rosário Central e Inter. Falei, não faça. Ele vai ter uma indigestão, né? Vai ter um problema. Se ele não assinou o contrato, ele vai desistir. Porque isso é novidade pra ele, né? Pelo amor de Deus, cara. Não. Eu vou ter que desconstruir isso com todo respeito, meu filho. Querido. Tu conseguiria assistir Rosário Central e Inter de novo? Sabe por que vai ser Não excelente? respondeu. Foi excelente para ele ter visto, já viu, né? Tem certeza? Porque ele ficou com Será que ele terminou? Não, ele ficou com a convicção que ele está classificado. É mesmo? Porque ele não foi ver o Inter. Não, ele disse, foi ver não, o- não. Ele foi ver o Ele Tico. disse que foi ver o Inter. Você sabe o que escancarou pra ele O ontem quê? à noite, lá no condomínio onde ele mora, aqui em Porto Alegre, na Zona Sul? Sabe o que escancarou pra Lá na ele? Zona Sul. A O fragilidade Timeco, do que é o Rosário Rosário Central. Central. O Inter está classificado. Mas ele disse ontem que ia olhar pelo viés do Inter o jogo. né? Isso aí ele foi dizer para... Né? O Entendi. Ribeiro, o Inter ele costuma fala, ser Bruno. eliminado por ele mesmo e não pelo adversário. E eu acho que o Roger sabe disso. O Inter caiu pro Melgar, enfim, o histórico Agora eu eu não vi vou que o Bruno lembrar aqui. assumiu a cadeira do Ribeiro mesmo. Foi Vai. uma voz sensata, né? Tu Viu tá, só? tu tá do outro lado. É, exatamente. Mas assim, ó, em relação ao que tá E essa é aqui- uma característica do programa. Ninguém consegue terminar um raciocínio. O Colar vai Não, interrompendo faz a todo parte, momento. Não há problema Desculpa, nenhum. cara. Tá ali no nosso GC, ó. Um ambiente saudável, você consegue construir as coisas de uma melhor forma. Esse é o principal ponto, Gamba, em relação ao Roger, né? Porque ele é colocado como um gestor ruim. Mas eu acho que aí tem um problema, Colar. O que é um gestor ruim? É o cara que daqui a pouco não sabe lidar com os jogadores e que constrói daqui a pouco atritos ou não sabe lidar com possíveis atritos. Eu acho que não é essa crítica correta ao Roger, sinceramente. Eu acho que o ponto do Roger é o discurso dele cansa no vestiário, muitas vezes. Isso. Aquele ar professoral. Porque há uma diferença muito grande entre o cara ser daqui a pouco um treinador que tem atrito com o jogador, um treinador que não consegue lidar com vaidades do vestiário, e esse não é o caso do Roger. Me parece que realmente o discurso dele cansa, ele precisa melhorar isso, principalmente nos momentos de dificuldade. Porque quando tá ganhando é ótimo, que é o que estava acontecendo agora no Juventude. Quando tá perdendo, precisa desse up. O Roger é um cara que tem trocas já pré-definidas, ele não tem a parte empírica, como diz o Ribeiro, em relação ao Renato. Então é esse lado que eu acho que o Roger precisa trabalhar para ter sucesso. Esse é um bom ponto, tá? As entrevistas coletivas do Roger
vão falar, olha só, né? Olha só, vão falar sobre futebol. Então estejam preparados, repórteres que irão participar das entrevistas do Roger, para falar sobre futebol. Às vezes, numa linguagem meio difícil. Mas para mim esse é o ponto. O Roger fala sobre futebol. Aí é mas ele tem que saber né? falar sobre as duas coisas. Eu entendo. Mas assim, às vezes há uma ideia de desconstruir o que o Roger está falando pelo lado pejorativo. Sim. Que papo chato. Que conversa enfadonha. Sim. Por que o Roger não está falando que é um pra papo torcida? chato porque ninguém quer falar o que ele quer falar. Aí que tá. O Roger ninguém quer falar de futebol. Do jogo. Exatamente. Isso. Ele vai para falar sobre futebol. Se as perguntas forem no sentido do futebol, nós teremos ótimas entrevistas. Colar brincou comigo ontem, tirou onda comigo no Voz do Gigante e disse assim, ele é o cara que tu adora, né? Vai falar de gestão, vai falar de número, vai falar de estatística. E exatamente, o jogo é construído assim. Ele fala sobre o jogo. Só que isso que o Bruno tá falando, que é o grande negócio. Hoje, tu lida com pessoas. Um jogador, quando não quer mais, essa conversa de número, essa conversa de, porque o campo reduzido, porque não sei o que, o quadrante, de blá, blá, blá. O jogador, quando não quer mais isso aí, ele larga o cara. Mas é um discurso interno, não externo, de coletiva, né? Isso. De coletiva ele já tá acostumado, afinal ele é da aldeia. Exatamente. Cumprindo a nossa cota. Agora tem uma coisa, tá? Informações. Em seguida, Renato, Jeromel e Kahneman no CT Luiz Carvalho. Informações rapidinho, tá? É claro que pode parecer até óbvio o que eu vou dizer aqui, porque eles não iam falar ao contrário, tá? Mas tem muita gente que elogiou dentro do ambiente do Inter, que ele chegou já com alguns sorrisos, os jogadores deram algumas brincadas com ele já tentou botar um clima novo, algo visando, claro que o Campeonato Brasileiro agora contra o Botafogo, mas principalmente terça-feira pela Copa Sul-Americana. Porque a questão não está só em jogar o Campeonato Brasileiro e aí focar lá na terça. Não, a questão está na continuidade de duas competições e a possibilidade de ganhar um troféu. Hoje, a possibilidade mais fácil do Inter ganhar um troféu, mesmo com o revés lá na Argentina, segue sendo a Copa Sul-Americana. Vamos para cá. Nicole, vamos falar um pouco mais do Roger, da sua entrevista coletiva de apresentação. Traz pra gente um outro ponto aí, daquilo que foi dito pelo Roger ontem lá no estádio Beira-Rio, Nicole. Isso mesmo, Gamba. O Roger entende essa pressão que o Internacional sofre pela falta recente de títulos. E o técnico comentou sobre isso e diz que, por um lado, se sente motivado. Vamos ouvir. É evidente que ele acaba sendo, de alguma forma, influenciando, né, um ambiente externo. Né, e, por consequência disso, né, em alguns momentos, gerando mais tensão interna. Todo o nosso trabalho como treinador também é preservar esse ambiente interno dessas oscilações. Né? Mas não há como você garantir que isso não invada o ambiente. Então, primeiro que o jogador de futebol ele é movido por muita confiança. Ao mesmo tempo que pode ser um empecilho, também pode ser uma grande mola propulsora e uma motivação extra justamente para você cravar na história do clube com conquista. Né? A gente sabe, já houve outros momentos na história que a ausência de títulos durou muito tempo, quando ela vem, ela é marcada para sempre. E por vezes, independente do peso da conquista que ela tenha, justamente pelo tempo que ela não acontece. O Roger está muito ciente do histórico do Internacional. Ele é o cara mais otimista do Beira-Rio hoje. Ele já passou por isso, né? No Grêmio. Ele chega ao Grêmio na primeira passagem com um peso de 15 anos. Gigantesco, né? E não ganhou, né? Não, quem ganhou o Renato em 16. Ele prepara o time. Na verdade, o Roger perde o gauchão para o Argel e para o Zago, né? Sim. Ele foi muito bem em desempenho, mas na hora H ele não conseguiu no Grêmio. A virada, né? Ele prepara o time e a virada de chave ele é promovida pelo Renato. Mas eu achei interessante o discurso dele, que foi colocado já numa entrevista recente pelo Maicon, que é essa maneira diferente de encarar o que o Inter está passando. E aí eu tô falando dos atletas. Tu pode encarar da seguinte maneira: uma grande pressão que deixa o jogador ansioso, nervoso, na hora H não desempenha aquilo que sabe. Por isso que o Inter perde, muitas vezes, para qualquer adversário em decisão. Mas tu pode encarar, como ele falou, e como o Maicon havia lembrado, que tentou colocar no vestiário do Grêmio lá atrás, uma grande oportunidade de virar ídolo, de marcar a história. Quanto maior é a decepção, maior depois é a alegria se ganhar. Tem dois pontos aí, tá? Primeiro deles, não dá, hipótese alguma, para desconsiderar o histórico do Inter. Não dá para te desconectar, não dá para se desconectar. E aí é o único senão
Não foi nem dessa entrevista, foi da última entrevista do Roger como técnico do Juventude. Ele disse o seguinte, que ele tinha modificado o seu conceito de que era sempre melhor trabalhar em início de temporada. E ele modificou, e tanto é que aceitou o desafio de treinar o Inter no meio da temporada, porque, segundo ele, as expectativas são menores. Esse é um grande equívoco se ele achar que isso é verdade neste momento do Inter. As expectativas do Inter, Roger, são imensas. Não, ele sabe, Ribeiro. Ribeiro, ele sabe. Imensas. Ele não sabe. não tem fôlego. O torcedor do Internacional não aguenta mais não aguenta mais frustrações. Colar, que horas são? Imensa. 28. Sabe por que ele sabe? Porque ele é da aldeia. Estamos fechando meia hora, 4 citações. Sabe por que ele sabe? Claro. Porque ele é da aldeia. Ele não é o Ramírez, Quinta. ele não é o Cacique Medina. não Ele faz isso. sabe. O pessoal tá almoçando, ele sabe cara. o que ele está Pô. encontrando aqui. Ele sabe que o Cacique Internacional não Medina ganha um não dá, gauchão né? desde 2016. Ele sabe toda a pressão. O ponto que eu coloco aqui para o Roger, e eu acho que ele foi muito prudente na entrevista coletiva, é o seguinte. Claro que interfere, mas também não dá para superdimensionar a ponto de tu não conseguir conduzir o teu trabalho. É a maneira como tu vai encarar. Claro, se tu não ganha do Botafogo lá, vai ter uma cobrança, vai. Mas a carga não é pra cima dele. Sim. Se ocorre uma eliminação terça-feira para o Rosário, a pressão é sobre o histórico. Não é sobre o Roger em 2 jogos. É a estreia do cara em casa. Claro, vem tudo. Só que aí vai entrar a gestão do Roger em saber medir isso. Se ele tiver Saber-me disso. se ele tiver gestão nesses 2 jogos agora, já fizer o time jogar um pouco mais do que jogou, e eu não estou falando taticamente, nem tecnicamente. Não é difícil, eu estou falando tá? Não é animicamente. difícil, tá? E não é difícil, tá? claro que não. Não é difícil. Mas nós falamos sobre isso no Voz do Gigante ontem. Se o Inter melhorar 10%, é capaz de ganhar o jogo mesmo contra o Rosário, como o Ribeiro está falando. Vai Se o classificar. Inter competir... Está classificado. Se o Inter competir, ele consegue classificar, porque o time ele não é um time excelente, ele não é um time perigoso. Agora o Botafogo diferente, né? O Botafogo tá estruturadinho, o Botafogo é o líder do campeonato, é um time muito forte. Mas ao mesmo tempo, sabe que é a estreia. Eu me apego que é possível ganhar lá, porque é a estreia, é um novo trabalho. Corda esticada. É uma corda que Claro. daqui a pouco vai começar esticada, porque todo mundo vai querer mostrar assim, ó, opa, só um pouquinho. Óbvio. Olha Parabéns. o... Parabéns, Arte. Parabéns, cara. Vou repetir. O líder vai tombar. O líder vai É que assim, ó, todo mundo, querendo ou não, vai olhar assim, ó, opa, só um pouquinho, o cara chegou aqui, ó, se eu der um pouquinho mais, talvez eu tire esse cara pra jogar aqui. Daqui a pouco, ó, o Wanderson tá mal, eu tô vendo, porque é óbvio, Não, né? e o cara que o cara olha pro lado dele e vê que o Wanderson não tá jogando. acho que ele poderia- Agora eu posso tirar esse mas cara, uma porque coisa agora não ficou é mais claro, o Cudê. né? Preciso interromper o debate. CT Luiz Carvalho, Renato, Claro. Jeromel e Kahneman. Não, presidente Renato, do Grêmio, bora. Jeromel e Kahneman vão iniciar agora a entrevista coletiva lá no CT Luiz Carvalho. A gente vai acompanhar ao vivo aqui no Donos, imagens do CT Luiz Carvalho. Vamos lá, Renato, Jeromel e Kahneman. Vencedores da questão do rodízio. E foi mal interpretado e acabou gerando mais discussão ainda. Não seria o caso de ter uma comunicação propriamente tua, assim, mais clara para o torcedor entender melhor? E para o Jeromel e para a Kahneman, a gente está vivendo um momento difícil, a gente está vendo, na minha forma de olhar futebol, que realmente as enchentes prejudicaram muito, a gente vê a própria dupla Grenal tendo que esticar a corda para competir com os outros times. Agora tá melhorando isso. É um momento do atleta se doar mais do que 100%, como o torcedor que vai para Caxias está se doando muito mais do que 100%. Vocês, como liderança do grupo, podem garantir essa dedicação total do grupo de jogadores? Obrigado. Bom dia a todos. Bom, eu acho que essa novela do rodízio, do Márcio, ela tá bem superada, né? Até porque houve um mal-entendido. Volto a repetir. Ele sabia que não iria jogar, mas a gente ficar remoendo um assunto que já está morto não adianta nada. Hoje, ele está tendo a sequência dele de jogos. As coisas sempre foram muito bem claras, em todos os sentidos aqui, sobre o grupo. Eu acho que o momento agora, mais claro do que nunca, antes do Jeromel e o Cano, que são os dois capitães do time, responderem a tua pergunta e as demais perguntas, é a gente mobilizar de todas as formas o nosso torcedor. A gente sabe que a nossa situação não é boa no Campeonato Brasileiro, mas nós temos também, ao mesmo tempo, muitas coisas boas. Nós estamos classificados na Libertadores, nós nos classificamos na Copa do Brasil. Eu volto a repetir, as pessoas precisam entender
o que é você jogar fora da sua casa, principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro. O ano passado, o Grêmio foi o melhor mandante. O Grêmio, em casa, ele é muito forte. O Grêmio não está jogando em sua casa. Alguns jogos atrás, nós retornamos para o nosso estado, nós estamos jogando em Caxias, mas é bem diferente da Arena. O gramado não é tão bom quanto o da Arena. A presença da nossa torcida, que a gente joga para 40, 50 mil pessoas, faz a diferença. Faz a diferença. É por isso que a gente tem conversado bastante com o presidente diariamente, a gente tem conversado diariamente com a nossa diretoria. Eles estão se mexendo de todas as formas para que a gente possa voltar a jogar na Arena. Mas a Arena também tem que ter, né, bons motivos para ficar negando o pedido do Grêmio. Então eles precisam se mexer também. Então, da parte do clube, da parte do presidente, eles estão fazendo tudo que é necessário fazer para que a gente volte a jogar na Arena. O motivo principal da nossa entrevista coletiva também é a gente convocar o nosso torcedor domingo. O nosso torcedor nunca nos largou e não vai ser agora. É necessário o apoio da nossa torcida, desde a hora que os jogadores entrarem para o aquecimento. A nossa torcida, ela é muito forte junto com o nosso grupo. Então a gente vai sair dessa situação e eu volto a garantir para vocês que o Grêmio vai sair dessa situação com a ajuda da nossa torcida. Então o nosso torcedor, ele precisa lotar o estádio, ele precisa incentivar a nossa equipe, porque somente com a força do nosso torcedor pode ter certeza que o Grêmio vai sair dessa situação. E eu não estou jogando isso da boca para fora, não estou gastando saliva à toa, não estou dando a minha cara para bater à toa. Só estou falando que o Grêmio vai sair dessa situação, o Grêmio vai sair. Mas com certeza é uma força muito maior para a gente sair dessa, com a ajuda da nossa torcida. Então, o nosso torcedor, eu sei que não está satisfeito em termos de Campeonato Brasileiro, mas o nosso torcedor precisa entender que a gente, mais do que nunca, a gente precisa da força deles. Eles nunca nos deixaram na mão e tenho certeza que jamais vão nos deixar. O hino já diz tudo. Então, eu tenho certeza que domingo o torcedor vai estar lá, vai incentivar, e domingo, tenho certeza que vai ser a nossa grande arrancada em termos de Campeonato Brasileiro. Respondendo a sua pergunta, com certeza a gente sabe que está devendo no Campeonato Brasileiro e a cobrança nossa diária é muito grande e a gente vai fazer o nosso melhor, eu asseguro, eu falo em nome de todo o grupo, os jogadores sabem que vão ter que se doar, se entregar, fazer um esforço a mais, nós já estamos fazendo e espero que a partir desse jogo a gente consiga traduzir isso em resultados. Tudo bem, Renato, Jeromel, Kahneman, até a presença de vocês três aqui, como o próprio Renato disse, evidencia uma mobilização para sair dessa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro, até porque nesse momento são 15 jogos e 10 derrotas. Então, a minha pergunta para os três é a seguinte: quais as garantias que vocês dão para o torcedor e também os diagnósticos já feitos para que o Grêmio saia de uma vez por todas dessa situação complicada? Futurologia ninguém faz aqui. Ninguém sabe o futuro. Mas com certeza precisamos da Arena. Precisamos da Arena e da torcida. Isso está claro. Aqui estão fazendo tudo o preciso e necessário. Assim que, mais que nada, torcedor e Arena ontem. Depois, como falou Pedro, todo mundo vai dar o máximo, vai fazer o impossível. Cada um de nós jogadores individualmente tem que pegar a fome do interior e dar o máximo. Mas acho que são essas três coisas. Depois, repito, Arena e torcida é essencial. Só pegar os números, né? As 2 vitórias que nós temos em casa, temos 3 vitórias e 2 delas são na Arena. Dos 2 jogos que nós jogamos. Então isso evidencia os números não mentem. Evidencia toda a força que a Arena tem com a gente, junto com o nosso torcedor. O que a gente pode passar também para o nosso torcedor, em cima da tua pergunta, é que no momento como esse delicado, o torcedor mais do que nunca tem que estar presente. Eu volto a repetir, o torcedor não está satisfeito em termos do nosso desempenho no Campeonato Brasileiro.
Mas eu volto a tocar na tecla. O Grêmio é o único clube que não joga em sua casa. É a mesma coisa você fazer um churrasco para os teus amigos, para a tua família, todo final de semana, na churrasqueira do vizinho. Não é a mesma coisa que a tua casa. Não é a mesma coisa. E todo mundo sabe que o Grêmio passou nesses 40 dias, desculpa, jogando fora do seu estádio, longe de sua torcida, longe da arena, mas isso as pessoas não querem saber. E se tratando de Campeonato Brasileiro, onde é um campeonato muito difícil, você jogando em casa, jogando fora, você não tendo sua casa, quer dizer, as coisas dificultam bastante. E muito. Então é por isso que a gente tem conversado com o presidente tem cobrado bastante da arena, como o Cânimo falou. É necessário a gente voltar o mais rápido possível para a nossa casa, para a nossa torcida, para o nosso estádio. E isso faz a diferença. O Grêmio sempre foi muito forte jogando em casa. E não é a mesma coisa você jogando fora da arena. E os adversários se aproveitam disso. Então, por isso que o momento ele é delicado, mas o momento é propício para que mais do que nunca o torcedor nos abrace, até porque ele nunca nos deixou na mão. É importante o apoio desde já. O Grêmio, volto a repetir, o Grêmio vai sair dessa situação. O Grêmio não está tão distante assim dos adversários que estão à nossa frente, e o Grêmio tem 2 jogos a menos. É lógico que a gente precisa fazer a nossa parte, é lógico que a gente precisa se doar um pouquinho mais, mas eu acho que o maior exemplo foi o segundo tempo do jogo contra o São Paulo. E essa cobrança que eu tenho tido em cima do grupo, a partir dali é, no mínimo, essa atitude que eles tiveram no segundo tempo do jogo contra o São Paulo, para que a gente possa enfrentar o Vitória, que a gente sabe que é uma carninha de pescoço, a gente sabe que o jogo é difícil, mas com o apoio do nosso torcedor, as coisas podem ficar bem mais fáceis para o nosso lado, até porque no momento que o time tem a força do torcedor, sabe que o torcedor está lá no estádio para apoiar, aí pode ter certeza que é uma energia positiva a mais, e os jogadores entram em campo e já começam a ser cobrados, e aí as coisas podem dificultar e favorecer inclusive o adversário. Coisa que eu tenho certeza que isso não vai acontecer no domingo. O torcedor vai comparecer, vai incentivar desde o início do aquecimento, a torcida tem que apoiar, que eu tenho certeza que dentro do campo os jogadores vão fazer a parte dele. Bom dia, senhores. Queria perguntar para você sobre a parte física e clínica do Grêmio. É claro que a gente entende a sequência de jogos a cada 3 dias, Jeromel e Kahneman tem a questão da idade avançada, mas vocês, por exemplo, não jogam 2 jogos seguidos. Teve o caso do Gemerson agora, que sequer estreou e teve um desconforto muscular. A gente já viu nos últimos tempos no Grêmio jogadores terem reincidência de lesão e outros que saem do Grêmio voando fisicamente em outros clubes. O que acontece no Grêmio nessa parte? Voando como quem? Quem estuvo muito tempo machucado aqui, quem está voando? O Cuiabano do Botafogo, por exemplo. Ah, jogou o último jogo? Mas ele vinha muito bem. Jogou o último jogo ou não? Aí está botando uma culpa em um lugar, em um sector onde tu falou, eu tenho 33 anos. É verdade, não consigo jogar todos os jogos. Quantos jogos joguei este ano? Você não pode também dar o exemplo somente do Cuiabano. O Cuiabano ficou aqui, que eu adoro o Cuiabano, todo mundo sabe disso. Quanto tempo ele ficou sem jogar aqui no Grêmio? Ele fez uma sequência de 3, 4 jogos no Botafogo e já teve que dar uma segurada. Então o ser humano não é o Grêmio. O Grêmio é o único clube que só tem lesões musculares? O Grêmio é o único clube? Sabe por que o Grêmio tem lesões musculares, como todos os outros clubes têm lesões musculares? Por causa do calendário do futebol brasileiro. A cada 3 dias, mais ainda o Grêmio tem poucas lesões, diga-se de passagem, pelo que nós passamos. Pelo que nós passamos. 40 dias longe, jogamos 10 dias, 9 dias, 11 dias, 4 jogos, 3 jogos finais pela Libertadores, um pelo Campeonato Brasileiro, longe da nossa arena, longe das nossas famílias, longe da nossa torcida, preocupados com o nosso povo. Aí você vem me falar de lesões musculares, o Grêmio até tem pouco pelo que nós passamos. Agora, o jogador, em toda parte do mundo, ele vai sofrer lesões. Ainda mais no nosso clima. A gente estava viajando para cima, a gente jogava lá no Nordeste, 40 graus, 35 graus, Rio de Janeiro, descia para Curitiba, 4 graus, Chile. Foi para o Chile, 3 graus, vem para o Rio Grande do Sul, 7 graus, 4 graus, 5 graus. Eu não jogo. Eu fiquei mal pra caramba agora os últimos 3 dias. Por quê? Por causa do clima. Sai do ar-condicionado, quente, vai para o frio.
joga para 4 graus, vai para 30 graus. Ninguém é de ferro. Aí você quer que o jogador de futebol não se machuque? O Reinaldo quantos anos tem? Reinaldo. 34. Jogou quantos jogos seguidos? 1 milhão. Aí os exemplos bons, vocês não estão. Só é o ruim. Ou seja, tu só pegar aislado os casos ruins e não pegar tampouco os casos bons, aí eu não posso ficar de acordo contigo. Não, e tem mais. Eu tenho os números. Eu tenho as informações. Meus números é o GPS deles. Isso é batata. E todo dia, após a partida, eu mesmo vou conferir com o fisiologista os números, a quilometragem dos jogadores. Normais. 10 quilômetros, 11 quilômetros, 10 quilômetros e meio, 9 quilômetros, 9,5. São os jogadores que mais correm. Todos os jogos, esses jogadores fazem mais ou menos a mesma quilometragem. Então, meu time está muito bem fisicamente. Muito bem fisicamente. O problema são os deslocamentos, o problema são a cada 3 dias uma partida. Partida não, uma final. Uma coisa é você entrar na parte psicológica nesses jogos, tendo que ganhar, tendo que vencer, de qualquer maneira. A cobrança é muito grande. É normal, é normal. Quem quer trabalhar no futebol, a cobrança ela é normal. Outra coisa é você entrar a cada 3 dias, jogar livre, leve e solto. Você está numa classificação boa, está com uma pontuação boa, aí, de repente, você não é tão cobrado quanto o meu grupo atualmente ele é cobrado. Então, faz parte do futebol. Lesões, elas fazem parte. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Eu não é que quero brigar contigo nem nada. Eu só estou botando um exemplo ruim, outro bom. Hay que ser objetivo. É isso. Também como eu acho também que nós jogadores individualmente não é só isso a culpa. Vamos botar mais. Vamos botar mais, temos que cobrar, tá certo. Só que vamos falar os dados. Travou a coletiva do Renato, do Jeromel e do Kahneman. Em seguida a gente vai falar mais sobre isso. Entrevista coletiva do Renato, do Jeromel e do Kahneman. Falávamos aqui antes, né, o teor dessa entrevista, o que poderia ser. E Ribeiro Neto, né, no alto do seu conhecimento sobre o que, Colar? Sobre a aldeia. 50 minutos sobre essa situação. Ribeiro Neto nos disse, Renato irá para a coletiva ao lado de Jeromel e Kahneman para convocar a torcida para o jogo de domingo. Deu uma envaretada no final ali, né? Da Bahia. Perfeito. Mas o que nós temos como outro elemento é que o Grêmio expôs a arena. O Grêmio pressiona a arena para o quanto antes liberar o estádio para o Grêmio jogar. Olha, tu sabe que eu vou dizer o seguinte, me chamou muito mais... Segura para mim aqui, por favor. Aqui. Fica mais à vontade. Fica mais natural, assim... Eu quero só... Eu não preciso de ajuda, tá? O Nicolas Wagner. Mas eu acho que o viés da pergunta dele nem era tanto o departamento médico. Na minha opinião, o desgaste físico do Grêmio é saliente, mas ele é dentro de campo. E por quê? Porque o time é mal organizado, ele é desequilibrado taticamente. Aí você vai dizer assim, nossa, Ribeiro, o Grêmio voou no segundo tempo contra o São Paulo. Sabe por quê? Porque o time que estava mal organizado e desequilibrado era o São Paulo. O Grêmio colocou 2 novos jogadores com oxigênio, tomou conta do jogo. O time do Grêmio tem problemas físicos no segundo tempo, e tem, porque ele é mal organizado dentro de campo. Era esse talvez o viés. Claro, ia ter o contraponto, mas aí, velho, aí é opinião, entendeu? Porque nos dados... Aí tu tem que entrar na qualidade dos dados, é mais difícil, tu tem que ter ficha técnica, tu pegou caras experientes aí, que sabem devolver e tal, era só isso aí. Mas ele deu um exemplo interessante, né? O Cuiabano, ele poderia citar outros jogadores também, porque de fato, o Grêmio às vezes está se arrastando e o jogador sai daqui em outro lugar, ele corre. E aí pode entrar exatamente isso que o Ribeiro está falando, talvez não seja um problema do preparador físico, talvez seja a desorganização do time, corre errado. E para mim tem um outro ponto dessa entrevista, Gamba, que é o seguinte... O Renato, ele normalmente pedia o apoio da torcida, a gente já viu isso várias vezes acontecer, sozinho. Ele está fragilizado com o torcedor do Grêmio. Hoje ele precisou do apoio de 2 ídolos, do Jeromel e do Kahneman, para pedir esse apoio do torcedor. O Grêmio está colocando, isso ficou muito claro na manifestação dos 3, né? O Grêmio está colocando, talvez a sua tábua de salvação, Ribeiro Neto, tu que gosta disso. Gostei, adorei isso aí. Na volta da arena. Vai demorar, né? Na volta... Hoje a previsão é qual, Bruno? Não tem. Não tem? A Arena não passa a previsão para o Grêmio.
Então a tábua de salvação tem que ser outra. Terrível. Não pode Existe Talvez a previsão que o Grêmio tem internamente seja pessimista. Talvez setembro. O Grêmio... Talvez setembro. já foi. Só que o Grêmio quer pra ontem. O Grêmio, em primeiro momento, queria o que agosto. eu acho Agosto, claro. Agosto o Grêmio queria, mas aí a Arena disse não. Qual é a ideia do Grêmio? Jogos contra o Fluminense pela Libertadores já tem Arena. O Grêmio Perfeito. quer a Arena Não terá. mesmo que só possa liberar, por exemplo, o anel inferior. Concordo contigo. Mesmo Concordo que não contigo. tenha luz Eu pela não tenho dúvida. refletora. Melhor ainda, Mas, se for Ribeiro, só, né? quer a ponto- liberar agora. Mas, Ribeiro, a ponto dos 3 irem para a coletiva e pressionar a Arena publicamente, como os 3 acabaram de fazer, Mas não é isso. sinal que a previsão que o Grêmio tem é a pior possível. Mas tu sabe que não é isso, tá? Por que a Arena não dá uma previsão? O Não que tem eles previsão, não tem como fizeram- dar previsão? Ela Não, diz que não tem como. O que eles fizeram foi a chamar a torcida para pressionar a Arena. Junto, claro. É a torcida que pode fazer a Arena pensar. Eles não. Então eles estão chamando a torcida para vir se unir, em bloco, pra se unir. pra vir em Talvez bloco, tenha um pra se erro de- unir, talvez- invadir rede social, Ô, entendeu? Ribeiro. Fazer manifestação na frente do estádio, essas Mas coisas. aí talvez assim. tenha um erro de diagnóstico, né? Porque a gente sempre tem escutado falar no que vem pela frente vai resolver o problema do Grêmio. É o retorno para o Rio Grande do Sul. Agora é a Arena. São os jogadores que estavam lesionados, os desfalques. Eu acho que o Grêmio tem que, com o que tem hoje, fazer melhor. Vamos lá. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Conhece, Lucas Goulart? Conheço. Rio de Janeiro. Michele Silva tá lá. Amanhã tem jogo do Inter contra o Botafogo. Michele vai trazer um panorama pra gente do que espera o Internacional. É o Botafogo líder, cada vez mais líder do Brasileirão. Michele, boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para ti, para todos que nos acompanham. Estou aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente pertinho aqui da Baía de Guanabara, onde é o bairro também do Rei Roberto Carlos. A gente está aqui acompanhando, né, esperando o Internacional, que chega por aqui somente por volta das 8 horas da noite de hoje. O Inter que amanhã, enfim, a gente já falou muito aqui no programa todas as situações do Internacional, mas é um Botafogo, Gamba, que vem muito confiante para enfrentar o Inter. Inclusive, essa confiança é tanta que hoje, um dia antes do jogo, o Botafogo ainda está falando da vitória contra o Palmeiras. Por quê? Porque foi uma vitória muito importante. Eu tenho falado, tanto na Rádio Bandeirantes, como também nas redes sociais, nas nossas redes sociais, falado que o Botafogo fez uma espécie, ele praticamente exorcizou um demônio, digamos assim, no meio da semana. Porque tinha na memória do torcedor botafoguense aquele trauma daquele jogo em que o Botafogo fez 3-0 no Palmeiras no ano passado, no Brasileirão de 23, e tomou a virada por 4-3 no Newton Santos. E isso acabou, é claro, sendo um dos grandes movimentos que fez com que o Botafogo perdesse o Campeonato Brasileiro. Agora, o Fogão ganhou de novo, tem essa oportunidade, vem de vitórias consecutivas e venceu o Palmeiras, agora é líder do Campeonato Brasileiro. Está avaliando essa liderança com cautela, porque ano passado foi líder muito tempo e acabou perdendo o título do Brasileirão. Mas é um torcedor botafoguense muito confiante para enfrentar o Inter. Ouvi mais de uma vez aqui, é o pior momento para o Inter enfrentar o Botafogo. Está confiante, não tem muitos desfalques, tem a expectativa do Cuiabano estar voltando para o time, ele que está no departamento médico. O Eduardo, esse não vai ficar à disposição, mas é um Botafogo com força total para encarar o Inter. Inclusive, Botafogo, que teve o Tiquinho Soares, que foi o grande jogador no ano passado, estava num jejum de 9 jogos sem fazer gol. Fez gol quando? No meio da semana contra o Palmeiras. Então, Botafogo exalando confiança por aqui. O Newton Santos, que já tem 20 mil ingressos vendidos para este sábado. Obrigado, Michele Silva. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro. Amanhã tem o jogo do Inter contra o Botafogo. A gente vai para o intervalo comercial e o Lucas Colar vai pagar um café para mim. De volta com Donos aqui na tela da Band, também no YouTube. Daqui a pouco tem Alexandre Mota, hein, para comandar o Boa Tarde RS. Bora lá, de imediato, o resultado final da enquete do programa de hoje. Bora saber como está o otimismo do torcedor da dupla Grenal. Só o Grêmio vence 34, só o Inter vence 32. Aqui tem empate técnico, os dois vencem 9, nenhum vence 25%. Parcela significativa de pessimistas na nossa enquete, 25% acreditando que nenhum vence no final de semana. Teremos Muito bem. algumas dificuldades do Rio de Janeiro, né? A Michele deu um boletim que eu quase entrei em depressão aqui. Melhor momento do Botafogo. Mas vai dar tudo certo. Melhor momento do Vai Botafogo. dar tudo certo. Alexandre Mota, no telão, brilhando, conosco, de volta, curado, da labirintite, parcialmente. Como é que tá, Motinha? Mais ou menos, mas a labirintite é algo assim que nos pega de surpresa e aí, de repente, é como se eu estivesse bêbado sem ingerir nenhum líquido alcoólico, nada. Então, assim, dá uma tontura. É tipo eu vendo o jogo do Inter. Não é fácil.
Oi? É tipo eu quando assisto o Inter jogar. Mas eu vou sair dessa. Eu tô há exatamente um mês com crise de labirintite, mas... Não, mas tu vai sair dessa. Eu vou melhorar. Ontem o rapaz novo aí que tá começando te substituiu no Boa Tarde RS, foi muito bem. Ah, Francisco? Francisco, tá começando. Francisco promissor, fez um sucesso enorme. Bom, Francisco é um show, né? Chiquinho. Francisco é um popstar, eu acho. Chico da Aldeia. Eu acho que ele Chicão da Aldeia. É um fenômeno, Chicão da Aldeia. Chicão da Aldeia. Chicão da Aldeia é um fenômeno em Ribeirão Neto. Uma salva de palmas. Salva de palmas. Uma salva de... Vladimir, por favor, vamos aplaudir aí, por favor.